Presta atenção nessa frase. Você não vive no futuro porque quer. Você vive no futuro porque o presente está difícil demais de sustentar. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, cenários imaginários o tempo todo. E se der errado? E se eu perder isso? E se aquilo acontecer? A mente não para, mas isso não é só excesso de pensamento, é tentativa de fuga. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre algo que eu vejo diariamente no consultório e que, de uma forma ou de outra, toca a vida de quase todo mundo. Essa tendência de a mente disparar para frente, construindo um futuro que, muitas vezes, serve mais como refúgio do que como planejamento. O presente insuportável e a fuga psíquica. Quando o presente dói, a psique busca escape. Sigmund Freud, em Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, já descrevia a ansiedade como um sinal de perigo interno. O ego, diante de um afeto insuportável no aqui e agora, mobiliza defesas para evitar o colapso. Uma dessas defesas mais sutis é a antecipação ansiosa. O sujeito projeta no futuro um perigo controlável, mesmo que imaginário, para não ter que sentir plenamente o que está acontecendo no presente. Essa não é uma simples preocupação, é uma fuga psíquica. O indivíduo troca o contato doloroso com a realidade atual por um looping mental que promete, ilusoriamente, domínio sobre o que ainda não aconteceu. A perspectiva existencial, Heidegger e o chamado da angústia. Martin Heidegger, em Ser e Tempo, aprofunda essa compreensão de forma brilhante. Para ele, a angústia não é medo de algo específico, mas a revelação do próprio ser aí, lançado no mundo. Quando a angústia surge, o familiar desaba e o indivíduo se vê confrontado com sua finitude e liberdade. Muitos fogem disso mergulhando no impessoal. Planos, preocupações futuras, o e se constante para evitar habitar autenticamente o presente. A ansiedade, portanto, pode ser lida como um convite recusado, o chamado para voltar ao agora, que é o único lugar onde a existência realmente se dá. A sociedade do desempenho e o esgotamento. Hoje, essa dinâmica ganha contornos sociais intensos. O filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, explica que vivemos numa sociedade da positividade excessiva, sem limites externos claros. O sujeito torna-se empreendedor de si mesmo, cobrado a produzir, otimizar e performar 24 horas por dia. O futuro vira um horizonte de autoexigência infinita e o presente se esvazia. O burnout não é simples exaustão, é a alma queimada por essa guerra contra si mesma. Casos clínicos que ilustram isso. Lembro de uma paciente de 34 anos, executiva. Ela chegava ao consultório com agendas lotadas e uma lista interminável de e se eu não conseguir a promoção, e se o mercado cair, e se meu relacionamento não evoluir. O corpo dela vivia em alerta constante. Insônia, tensão muscular, ruminação. No presente, ela evitava sentir a solidão que carregava desde a adolescência e o medo de não ser suficiente. Só quando conseguimos criar espaço para esse luto no aqui e agora
é que a mente parou de disparar para o futuro. Outro caso, um jovem de 28 anos, empreendedor digital. Ele vivia projetando o próximo grande projeto, porque o presente lhe cobrava contas de uma infância com pais ausentes e exigentes. O futuro era o palco onde ele finalmente seria visto e amado. A terapia o ajudou a tolerar o vazio do agora, em vez de preenchê-lo com planos grandiosos. Como habitar o agora? Contribuições clínicas contemporâneas. Donald Winnicott nos ensina sobre a importância de um ambiente facilitador, que permita o going on bien, o simples continuar sendo. Muitos pacientes nunca tiveram isso, e por isso não conseguem estar presentes. O self verdadeiro fica escondido, protegido por um falso self hiperadaptado ao futuro. Wilfred Bion complementa com a ideia de containment, a capacidade de receber, transformar e devolver afetos caóticos. Na terapia, o analista ajuda o paciente a suportar a angústia do presente sem fugir, desenvolvendo assim a capacidade de pensar e sentir no aqui e agora. Viver no futuro não é ambição, é muitas vezes um sintoma de que o presente ainda é insuportável. A cura não está em eliminar a ansiedade de uma vez, isso seria outra ilusão, mas em desenvolver a capacidade de tolerá-la, nomeá-la e atravessá-la no único tempo que realmente existe, o agora. Como disse um dia um paciente que após meses de trabalho conseguiu sentir o peso do presente sem correr, pela primeira vez eu não estou fugindo, estou aqui, e estranhamente isso me dá mais paz do que qualquer plano perfeito para o futuro. Convido vocês a observarem, da próxima vez que a mente disparar para frente, perguntem gentilmente, o que no presente eu não quero sentir agora? A ilusão do controle. Quando você vive no futuro, parece que está se preparando, mas, na prática, você está tentando controlar o incontrolável. Você antecipa tudo, problemas, conversas difíceis, perdas, rejeições, cenários de fracasso. A mente cria roteiros detalhados como se fosse possível ensaiar a vida antes que ela aconteça. Isso dá uma sensação momentânea de segurança. Estou um passo à frente, mas o custo é altíssimo. Exaustão mental, ansiedade constante e uma profunda desconexão com a realidade presente. Essa é uma das defesas mais sofisticadas que a psique cria. Melanie Klein, em sua teoria das posições, descrevia como, na posição paranoide esquizoide, o bebê e mais tarde o adulto usa mecanismos de controle onipotente para lidar com a angústia de perseguição e fragmentação, projetar no futuro e tentar dominá-lo mentalmente é uma forma adulta dessa mesma fantasia de onipotência. Se eu antecipar tudo, nada vai me pegar de surpresa. Jacques Lacan vai ainda mais fundo. Para ele, o ser humano é marcado pela falta fundamental. Vivemos desejando preencher essa falta, e uma das maneiras de fazer isso é através da ilusão de controle. O futuro se torna o grande objeto A, algo que nunca chega de fato, mas que mantém a ilusão de que um dia teremos tudo sob controle. Enquanto isso, o presente escorre por entre os dedos.
Filosoficamente, os estoicos já alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que fazemos sobre elas. E o que fazemos? Criamos opiniões sobre coisas que ainda nem aconteceram. Tentamos controlar o que está fora do nosso domínio, o futuro, e negligenciamos o único domínio real, nossa atitude no presente. Eu vejo isso o tempo todo no consultório. Lembro de um paciente de 42 anos, empresário. Ele passava horas imaginando conversas com investidores, roteirizando objeções e respostas. Dormia pouco porque a mente não parava. Quando perguntei o que ele sentia quando tentava ficar só no presente, ele respondeu: eu me sinto nu, sem controle. O presente para ele era sinônimo de vulnerabilidade. A terapia foi justamente ajudá-lo a tolerar essa vulnerabilidade sem precisar fugir para o futuro. Outra paciente de 29 anos tinha pavor de terminar o relacionamento. Ela vivia no futuro criando cenários catastróficos. E se eu ficar sozinha? E se ninguém me quiser? E se eu me arrepender? Ela controlava cada palavra, cada atitude, tentando impedir que o futuro temido acontecesse. O preço era uma relação artificial e uma ansiedade que estava destruindo sua saúde. Quando conseguiu baixar essa necessidade de controle, descobriu que o presente, mesmo imperfeito, era muito mais vivo. Viktor Frankl, em busca de sentido, após sobreviver aos campos de concentração, nos ensina algo poderoso. Mesmo nas situações mais extremas, o último domínio humano é a capacidade de escolher nossa atitude. Não controlamos o que vai acontecer, mas podemos escolher como estamos no agora. A grande virada acontece quando a pessoa começa a perceber que essa busca frenética por controle no futuro é, na verdade, uma recusa em viver a incerteza do presente. E é exatamente essa incerteza que torna a vida real. O que a psicanálise observa? Sigmund Freud já apontava que a ansiedade surge como um sinal de algo interno que o psiquismo tenta evitar. Ou seja, a mente acelera não só por causa do futuro, mas porque existe algo no presente que você não quer ou não consegue sentir. Freud chamava essa ansiedade de sinal de angústia. Em O Ego e o Id, 1923, ele mostra que o ego está constantemente negociando entre as exigências do id, as imposições do superego e as ameaças da realidade externa. Quando o presente traz um afeto muito doloroso, tristeza profunda, raiva, vazio, vergonha ou solidão, o psiquismo prefere mobilizar uma defesa em vez de sentir o que está aqui. Ele dispara para o futuro, transformando a dor em preocupação. Essa é a genialidade da defesa. Ela disfarça o afeto presente como problema futuro. A pessoa não sente o luto, a frustração ou a raiva. Ela fica ansiosa com o que pode acontecer. Otto Fischel, um dos grandes teóricos da psicanálise do ego, aprofundou essa ideia ao falar da ansiedade como fuga do afeto. O indivíduo troca o contato direto com emoções intoleráveis por um estado de hiperalerta mental. É como trocar uma dor localizada por uma dor difusa e constante. Outro autor fundamental é Donald Winnicott.
já citado brevemente antes, mas aqui entra em outro conceito. O Winnicott falava do medo do colapso. Não o colapso que vai acontecer, mas o que já aconteceu e não foi processado. Muitos pacientes vivem no futuro porque temem, inconscientemente, que o presente os coloque novamente em contato com um colapso primitivo que não foi contido na infância. Casos que ilustram essa dinâmica. Tenho um paciente de 31 anos, programador. Ele chegava ao consultório com uma lista enorme de preocupações profissionais. E se o projeto falhar? E se eu for demitido? E se eu não conseguir acompanhar as novas tecnologias? Depois de alguns meses, percebemos que por trás de toda essa ansiedade futura havia uma dor presente muito forte, a sensação de não ser bom o suficiente para o pai, que sempre o comparava com o irmão mais velho. Sentir essa dor no presente era insuportável. Era mais fácil viver no futuro do que enfrentar o olhar decepcionado do pai ainda vivo dentro dele. Outra paciente de 37 anos, mãe de 2 crianças, ela vivia planejando o futuro dos filhos de forma obsessiva. Escolas, cursos, segurança financeira. Quando eu a convidava a olhar para o presente, ela desabava em choro. O que ela não queria sentir era culpa por não estar emocionalmente presente com eles. Culpa que vinha da própria mãe ausente que teve. O futuro dos filhos era o palco onde ela tentava reparar magicamente o que não havia recebido. Karen Horney, em Nossos Conflitos Internos, descreve perfeitamente esse movimento. A pessoa desenvolve uma neurose do movimento em direção ao futuro, para evitar o conflito básico no presente. É uma estratégia de afastamento da dor real. E o filósofo Søren Kierkegaard, considerado pai da psicologia existencial, já dizia em O Conceito de Angústia, de 1844, que a angústia é a possibilidade da liberdade. Quando evitamos o presente, estamos, na verdade, fugindo da nossa própria liberdade e da responsabilidade de escolher como vamos viver agora. A psicanálise nos mostra, portanto, que a ansiedade crônica não é um problema de pensar demais no futuro. É um sintoma de que algo no presente está sendo violentamente evitado. A mente acelera para não sentir. O tratamento, por isso, não consiste em pensar positivo ou parar de se preocupar, mas em criar condições para que a pessoa possa, aos poucos, tolerar e elaborar aquilo que está sendo evitado no aqui e agora. Quanto mais conseguimos nomear, sentir e dar sentido ao que está no presente, menos necessidade a mente tem de fugir para o futuro. Fuga disfarçada. Pensar demais pode parecer produtividade mental, mas muitas vezes é evitar sentir. Sentir o quê? Vazio, solidão, insegurança, frustração, falta de sentido. Então a mente cria movimento, porque o silêncio revela. Essa é uma das formas mais sofisticadas de fuga psíquica. A hiperatividade mental. A pessoa não está necessariamente preocupada com algo concreto do futuro. Ela simplesmente não suporta o contato com o que emerge quando a mente para. Blaise Pascal, em seus pensamentos, já observava com precisão cirúrgica: toda a desgraça dos homens vem de uma única coisa, que é não saber ficar quietos num quarto. O ser humano tem horror ao tédio, ao vazio e ao silêncio interno.
por isso preenche o tempo com distrações, e na contemporaneidade com ruminação ansiosa. Na psicanálise contemporânea, André Green desenvolveu o conceito de psicose branca e do vazio psíquico. Ele descreve pacientes que, diante de um buraco interno insuportável, resultado muitas vezes de falhas precoces de contenção afetiva, mobilizam uma atividade frenética do pensamento para não entrar em contato com esse vazio. O pensamento excessivo funciona como um objeto anti-vazio. Christopher Ballas, por sua vez, fala do objeto transformacional e da dificuldade de alguns pacientes em estar simplesmente em ser, quando o self não foi suficientemente facilitado. A pessoa prefere ser pensante o tempo todo a correr o risco de sentir o nada dentro de si. Casos do consultório. Lembro de um paciente de 36 anos, advogado extremamente competente. Ele chegava ao consultório contando detalhadamente todos os casos que estava estudando, as estratégias para os próximos meses, as possíveis armadilhas jurídicas. Quando eu gentilmente o convidava a ficar em silêncio por alguns minutos, ele ficava visivelmente desconfortável. Depois de algum tempo, confessou: quando eu paro de pensar, vem uma sensação de que não sou ninguém, como se eu desaparecesse. O excesso de pensamento era o que sustentava sua existência psíquica. O silêncio ameaçava revelar um vazio que ele carregava desde a infância com pais emocionalmente distantes. Outra paciente de 28 anos, influencer digital, passava o dia criando conteúdo, respondendo comentários, planejando os próximos posts e collabs. No consultório, quando a conversa entrava em território emocional mais profundo, ela imediatamente mudava de assunto ou começava a fazer planos futuros. Semana que vem eu vou viajar, preciso me preparar. O que ela evitava sentir era uma profunda solidão e a sensação de que sua vida, apesar de milhares de likes, era vazia de sentido verdadeiro. A mente acelerada era o escudo contra essa dor. A filósofa Simone de Beauvoir, em A Velhice e também em seus escritos existenciais, mostra como o ser humano foge da angústia, da finitude e da falta de sentido através da ação constante. No nosso caso atual, essa ação foi internalizada, virou pensamento constante. Eugene Gendlin, criador da Focusing, complementa com uma contribuição clínica preciosa. Muitas pessoas não conseguem sentir o sentido do corpo porque o pensamento racional toma conta como mecanismo de defesa. O corpo quer falar, mas a mente o interrompe com planos, preocupações e cenários. O que o silêncio revela? O silêncio não é vazio, ele é revelador. Quando a mente para, surgem as emoções que foram evitadas, a tristeza por perdas não elaboradas, a raiva que nunca foi permitida, a vergonha de não ser o suficiente, o medo de não ser amado.
A mente cria movimento justamente para não ter que ouvir o que o silêncio tem a dizer. Por isso, grande parte do trabalho terapêutico consiste em ajudar a pessoa a tolerar gradualmente esse silêncio, a suportar o desconforto inicial do não saber e do não fazer, até que ela descubra que, do outro lado do vazio, existe uma vitalidade e uma autenticidade muito maiores do que qualquer ilusão de produtividade mental. Pensar demais não é inteligência excessiva. Muitas vezes é dor disfarçada de movimento. Caso clínico. Uma paciente dizia: minha cabeça não para nunca. Ela planejava tudo: o futuro profissional, os próximos passos na carreira, os relacionamentos, os possíveis problemas que poderiam surgir, as soluções para cenários que ainda nem existiam. Parecia uma pessoa extremamente responsável e proativa, mas, quando olhamos mais fundo, apareceu algo importante. Ela estava em um relacionamento que já não fazia mais sentido há muito tempo. Pensar no futuro era muito mais fácil do que encarar o presente. A ansiedade não era o problema principal, era a proteção. Essa paciente de 35 anos, professora universitária, chegava ao consultório com a mente acelerada, listando dezenas de preocupações. E se eu não conseguir a efetivação? E se meu namorado quiser morar junto e eu não estiver pronta? E se eu ficar sozinha depois? A mente dela funcionava como uma máquina de simulações constantes. Durante as sessões, percebi que sempre que o tema do relacionamento surgia, ela rapidamente mudava o foco para planos futuros. Ela evitava sentir a insatisfação, o desgaste emocional e a tristeza de perceber que o que um dia foi amor havia se transformado em comodismo e medo de solidão. A ruminação ansiosa era uma couraça protetora. Enquanto estivesse ocupada, planejando o amanhã, não precisava enfrentar a dor de decidir o que fazer no hoje. Essa dinâmica é bem descrita por Beth Joseph, psicanalista inglesa da escola kleiniana, quando fala das defesas contra a dor psíquica. Muitas vezes, o paciente prefere permanecer em um estado de ansiedade crônica do que entrar em contato com a depressão ou o luto que emergeria ao reconhecer a realidade presente. Nancy McWilliams, em sua obra sobre diagnósticos psicodinâmicos, destaca que a ansiedade generalizada frequentemente serve como uma defesa narcísica. É mais tolerável sentir-se preocupada e responsável do que sentir-se fracassada, culpada ou vazia. No caso dela, o futuro virava um refúgio. Enquanto ela se ocupava em imaginar como seria a vida depois, evitava a angústia de terminar uma relação que já não nutria, de enfrentar o medo de ficar sozinha e de lidar com a culpa por ter desperdiçado tempo. Depois de alguns meses de trabalho, quando ela conseguiu tolerar o desconforto de sentir o presente, a insatisfação, a raiva contida, o luto pela relação que não era mais, a ansiedade diminuiu significativamente. Não porque os problemas do futuro desapareceram, mas porque ela parou de usar o futuro como escudo contra a verdade do agora.
Breve caso que complementa essa ideia. Um paciente homem, 40 anos, que vivia planejando mudanças radicais de carreira e cidade. Só depois de meses descobrimos que ele não suportava olhar para o casamento que havia esfriado e para a distância emocional que se instalara com os filhos. O grande plano de vida era mais confortável do que a conversa difícil que precisava ter no presente. Como nos ensina Rollo May, psicólogo existencial, a ansiedade é o preço que pagamos pela liberdade. Ela tinha medo da própria liberdade, a liberdade de escolher, determinar, de recomeçar, de sentir a dor necessária para crescer. A ansiedade, nesse sentido, muitas vezes não é inimiga, ela é uma aliada. Ela é uma aliada disfarçada, avisando que algo no presente precisa ser olhado. Quando paramos de combatê-la e começamos a escutá-la, descobrimos que por trás do minha cabeça não para, existe quase sempre uma dor que está pedindo para ser vista. O presente como ameaça. Para algumas pessoas, o presente não é neutro. Ele é desconfortável, porque ali existem perguntas difíceis. Estou no lugar certo? Essa relação me faz bem? Essa vida faz sentido? Encarar isso exige mudança. Então, o psiquismo faz o quê? Foge. O presente cobra. Ele coloca o sujeito frente a frente com sua própria vida tal como ela é, não como imaginamos que poderia ser. E muitas vezes essa confrontação é vivida como uma ameaça. Não é raro o agora carregar uma verdade incômoda, a de que algo precisa mudar de carreira, terminar um relacionamento, rever valores, assumir responsabilidades ou abrir mão de ilusões. Erich Fromm, em Medo à Liberdade, explica que a liberdade autêntica gera angústia. O ser humano tem um desejo profundo de liberdade, mas também um medo visceral dela. O presente, quando olhado de frente, revela essa liberdade possível, e com ela a responsabilidade de escolher. Fugir para o futuro é uma forma de escapar dessa responsabilidade. Jean-Paul Sartre complementa com a famosa ideia de má-fé. A pessoa vive em má-fé quando foge de sua liberdade e se esconde atrás de papéis, planos ou preocupações constantes. Em vez de assumir eu sou o que faço no agora, ela se projeta num futuro imaginário onde um dia tudo será diferente. O futuro vira uma prisão voluntária para não ter que habitar o presente que exige decisão. Na clínica contemporânea, Irving Yalom, um dos grandes nomes da psicoterapia existencial, identifica 4 preocupações últimas do ser humano: morte, liberdade, isolamento e falta de sentido. O presente ativa especialmente a liberdade e o isolamento, quando a pessoa percebe que está vivendo uma vida que não escolheu de fato. Surge um mal-estar profundo. A ansiedade futura funciona como anestesia, enquanto se preocupa com o que pode acontecer amanhã. Não precisa responder à pergunta incômoda: o que estou fazendo com a minha vida hoje? Casos do consultório. Conheci uma paciente de 33 anos que vivia planejando uma mudança radical de país. Passava horas pesquisando vistos, custos de vida, oportunidades de trabalho no exterior. No entanto, quando exploramos o presente,
surgiu algo doloroso. Ela estava extremamente infeliz no emprego atual, que havia escolhido para agradar os pais, e num casamento que a fazia sentir invisível. O plano de morar fora era uma fuga elegante. Era mais fácil sonhar com uma vida nova noutro continente do que enfrentar a conversa com o marido e o luto de decepcionar os pais. Outro caso marcante foi o de um homem de 41 anos, executivo. Ele vivia obcecado com promoções, investimentos e aposentadoria precoce. A mente dele estava sempre 5 anos à frente. Quando conseguimos desacelerar, ele entrou em contato com um vazio enorme. Havia construído uma carreira brilhante, mas sacrificado completamente sua vida afetiva e sua saúde. O presente lhe perguntava: valeu a pena? Essa pergunta era tão ameaçadora que ele preferia viver no futuro, onde ainda poderia consertar tudo. Júlia Kristeva fala do novo mal-estar na civilização e da dificuldade de simbolizar as perdas e frustrações do presente. Muitos pacientes transformam essa dificuldade em hiperplanejamento, uma forma de negar a finitude e a necessidade de luto inerente a toda escolha. O psiquismo é sábio. Quando o presente se torna ameaça, ele cria distância temporal. Mas esse afastamento tem um preço. A vida vai passando enquanto a pessoa vive preparando-se para viver. A grande pergunta que fica é: quanto da sua ansiedade não é sobre o futuro, mas sobre o medo de assumir a vida que você já tem agora? Só quando começamos a tolerar o desconforto do presente é que a verdadeira mudança se torna possível, porque não se muda o que não se encara. Lacan e o desejo. Jacques Lacan dizia que o desejo humano está sempre em movimento, mas quando você vive só no futuro, você não sustenta o desejo, você sustenta a falta. Você nunca chega, nunca satisfaz, nunca descansa. Para Lacan, o desejo não é algo que possa ser saciado. Ele é estruturalmente insatisfeito. O ser humano nasce marcado por uma falta fundamental, a separação do outro primordial, e passa a vida buscando preencher esse vazio através de objetos que sempre se mostram insuficientes. O desejo se move por metonímia. Ele desliza de um objeto para outro, de um objetivo para o próximo, sem nunca alcançar uma satisfação plena. Quando a pessoa vive cronicamente no futuro, ela não está desejando de verdade. Ela está sustentando a falta de forma pura, sem passar pelo trabalho do desejo. O futuro vira um objeto imaginário perfeito. Quando eu conseguir aquilo, aí sim vou me sentir completo. Mas esse aquilo está sempre adiado. É o que Lacan chama de objet petit a, o objeto causa do desejo, algo que nunca é alcançado, apenas perseguido. Viver no futuro é, portanto, uma forma de congelar o desejo, em vez de engajar-se com a falta no presente e deixar o desejo circular. A pessoa transforma a falta em ansiedade antecipatória. O esse constante é a maneira que o sujeito encontra de manter viva a ilusão de que um dia a falta será preenchida. Slavoj Zizek, um dos maiores intérpretes contemporâneos de Lacan, explica que vivemos numa época
em que a ideologia do capitalismo nos promete justamente isso, a satisfação total no futuro. Mais dinheiro, mais status, mais experiências. Essa promessa perpétua mantém o sujeito correndo numa esteira que nunca para. O desejo é cooptado pelo sistema. Ele não para de desejar, mas também não para de sofrer. Casos do consultório. Lembro de um paciente de 29 anos que vivia obcecado com a próxima fase. Primeiro era terminar a faculdade. Depois fazer MBA, depois mudar de país, depois conseguir um cargo de liderança. Sempre havia um próximo degrau. Quando eu o convidava a olhar para o presente, ele dizia: aqui não tem graça, eu me sinto vazio. Ele não conseguia sustentar o desejo no agora. Ele precisava projetá-lo no futuro para não enfrentar a falta que habitava seu corpo e sua história. Filho de pais separados que nunca conseguiu sentir-se escolhido. Outra paciente de 38 anos vivia planejando o relacionamento ideal, mudava de parceiro constantemente ou sabotava os atuais porque ainda não era aquilo. No fundo, ela fugia do encontro real com o outro, que sempre revelaria limitações, frustrações e a falta inerente a todo laço amoroso. Como Lacan diria, ela preferia o desejo insatisfeito no futuro a confrontar o real do desejo no presente. A grande armadilha é acreditar que o descanso virá quando. Lacan nos mostra que o descanso não vem da satisfação plena, que é impossível, mas da capacidade de habitar o desejo enquanto movimento, mesmo com a falta. É aceitar que o ser humano é um ser desejante, não um ser que um dia será completo. Por isso, quando a mente dispara para o futuro, sem parar, vale perguntar: qual desejo estou evitando viver agora? Que falta estou tentando adiar? Só quando conseguimos trazer o desejo de volta para o presente, com toda a sua incompletude, risco e vitalidade, é que paramos de correr atrás de um futuro que, por definição, nunca chega. O corpo paga a conta, a mente corre, o corpo sente. Enquanto a cabeça vive no futuro, o corpo permanece preso no presente. E ele não mente. A ansiedade constante, quando vira estilo de vida, cobra conta no organismo. Tensão muscular crônica, insônia persistente, cansaço profundo mesmo depois de dormir, irritabilidade fácil, dificuldade de concentração e memória, problemas digestivos, pressão alta, imunidade baixa. O corpo começa a dizer, de forma cada vez mais clara: eu não aguento mais esse ritmo. O Elman Reit, um dos primeiros psicanalistas a dar atenção ao corpo, falava da couraçamento muscular. Para ele, as defesas psíquicas não ficam só na mente, elas se cristalizam no corpo. A pessoa que vive em hipercontrole mental e fuga para o futuro contrai o corpo inteiro. Diafragma travado, mandíbula apertada, respiração curta. O que era defesa vira rigidez crônica. Bessel van der Kolk, em seu livro O Corpo Guarda as Marcas, mostra com evidências científicas o que a psicanálise já intuía há décadas. O trauma e a ansiedade crônica não são apenas problemas da cabeça. Eles ficam impressos no sistema nervoso,
Quando a mente foge constantemente, o corpo fica em estado de alerta hipervigilante. O cortisol elevado destrói a saúde a longo prazo. Outro autor importante é Peter Levine, criador da Somatic Experience. Ele explica que o corpo tem uma sabedoria própria para descarregar a ativação nervosa. Quando não permitimos que essa descarga aconteça, porque estamos ocupados demais pensando no futuro, a energia fica presa. O resultado é exatamente o que vemos: exaustão, somatizações e um corpo que grita porque a mente se recusa a escutar o presente. Casos do consultório. Uma paciente de 31 anos vinha com queixa de ansiedade generalizada e insônia há mais de 2 anos. Fazia terapia cognitivo-comportamental havia um tempo, mas os sintomas físicos só pioravam. Quando começamos a olhar juntos, vimos que ela vivia 5 anos à frente. Planejava carreira, casamento, filhos, casa própria. O corpo dela era um nó, ombros elevados, pescoço rígido, respiração alta no peito. Quando eu a convidava a sentir o presente sem planejar, ela chorava. Eu tenho medo de parar. Se eu parar, eu sinto que minha vida está vazia. O corpo estava pagando o preço de uma mente que não aguentava o agora. Com o trabalho somático integrado, ela começou a liberar a tensão e, paradoxalmente, a ansiedade mental diminuiu. Outro caso forte. Um homem de 44 anos, executivo, chegava com dor lombar crônica, refluxo e crises de taquicardia. Médicos não encontravam causa orgânica clara. No consultório, ele admitiu que mal conseguia ficar 10 minutos sem checar e-mails ou planejar o próximo trimestre. O corpo dele estava em bornô. Quando começamos a trazer a atenção para as sensações corporais no aqui e agora, ele entrou em contato com uma profunda frustração por uma vida que havia escolhido por dever, mas que já não fazia sentido. O corpo estava forçando-o a olhar o que a mente se recusava a ver. Como dizia Antônio Damasio, neurologista e autor de O Erro de Descartes, a separação entre mente e corpo é uma ilusão. O corpo é parte do processo de pensamento e emoção. Quando ignoramos o presente, o corpo se torna o último mensageiro da verdade. O recado é simples e duro. Você pode fugir com a mente, mas o corpo fica, e ele tem limite. Cuidar da ansiedade não é só mudar o pensamento, é também aprender a habitar o corpo no presente, sentir o que ele está carregando e dar a ele o descanso que a mente tanto sabota. A mente pode viver no futuro, o corpo não. Voltar para o presente não é fácil. Muita gente fala, viva o agora. Mas quase ninguém explica como fazer isso quando o agora dói. Voltar para o presente não é um exercício fofinho de gratidão ou respirar fundo. É um ato de coragem, exige sentir o que foi evitado durante anos. Encostar na própria realidade, sem filtros. Abrir mão das ilusões de controle. Tolerar o desconforto sem fugir. E isso, definitivamente, não é confortável, mas é libertador. Jon Kabat-Zinn, criador do programa de redução de estresse baseado em Mindfulness, define Mindfulness
como prestar atenção de forma intencional, no momento presente sem julgamento. Porém, ele mesmo alerta, o presente nem sempre é agradável. Quando a mente está acostumada a fugir, o retorno ao agora pode gerar uma avalanche de sensações evitadas, tristeza, raiva, vazio, vergonha ou tédio. Na psicanálise, Michael Balin falava do defeito básico e da necessidade de um ambiente seguro para que o paciente possa regredir e sentir aquilo que nunca foi contido. Voltar ao presente, muitas vezes, significa permitir uma regressão controlada, deixar o adulto competente abrir espaço para o sofrimento que foi congelado. Tara Brach, psicóloga e professora de meditação, desenvolveu o conceito de radical. De aceitação radical. Não se trata de gostar do que sente, mas de lutar contra a realidade do momento. É dizer internamente, isto também é parte de mim agora. Essa aceitação é o oposto exato da fuga para o futuro. Casos do consultório. Uma paciente de 39 anos repetia como mantra: eu sei que preciso viver o presente, mas quando eu paro sinto um aperto no peito insuportável. Ela havia passado mais de 10 anos planejando o futuro perfeito: filhos, casa, viagens, estabilidade. Quando começamos a trazer a atenção gentilmente para o agora, surgiu uma dor antiga de rejeição na infância e uma frustração enorme com o casamento atual. O viva o agora soava como uma ameaça. Demorou semanas até ela conseguir ficar apenas 3 minutos, sentindo que estava ali, sem tentar resolver ou planejar. Aos poucos, a tolerância aumentou. A ansiedade crônica diminuiu, não porque os problemas sumiram, mas porque ela parou de gastar tanta energia fugindo deles. Outro caso: homem de 27 anos, estudante de mestrado, extremamente inteligente, sempre com próximos projetos. Ele tinha pavor de sentir-se medíocre ou parado. No presente, ele se sentia perdido e questionava suas escolhas profissionais. Fugir para o futuro era sua forma de manter a autoimagem de potencial. Quando conseguiu suportar o desconforto de não saber e não estar produzindo, começou a surgir uma clareza genuína sobre o que realmente queria, algo que nunca aparecia enquanto estivesse correndo mentalmente. Como nos ensina o psicanalista Thomas Oden, o verdadeiro crescimento acontece na capacidade de sonhar o paciente e principalmente de sonhar a si mesmo no presente. Isso exige abrir mão do controle onipotente e entrar em contato com a vulnerabilidade humana. O caminho não é bonito, é verdadeiro. Voltar ao presente não elimina a dor, ele transforma a relação com ela. Você deixa de ser alguém que foge da vida para alguém que, aos poucos, consegue habitar a própria vida, com suas imperfeições, incertezas e possibilidades reais. Não é fácil, exige prática, paciência e muitas vezes acompanhamento terapêutico. Mas cada vez que você consegue ficar um pouco mais no agora, sem fugir, você recupera um pedaço da sua existência que estava sendo adiado indefinidamente. O futuro continuará existindo. A diferença é que, quando você aprende a habitar o presente, o futuro deixa de ser um refúgio
e volta a ser apenas o que ainda vai acontecer, e você finalmente começa a viver. O poder da presença. Chegamos a um ponto crucial. Depois de entendermos a fuga para o futuro, a ilusão de controle, o que a psicanálise revela, o papel do corpo e a dificuldade de voltar ao agora, surge a pergunta mais importante: vale a pena voltar para o presente? A resposta é sim, e não por uma questão de bem-estar superficial, mas porque é no presente que a vida realmente acontece. Quando você começa a habitar o agora, algo profundo se transforma. A ansiedade perde força porque deixa de ser alimentada pela fuga. Você recupera a energia que antes era vasta em ruminações inúteis. As decisões ficam mais claras e autênticas. Os relacionamentos ganham profundidade. Você finalmente está presente neles. Surge uma sensação de vitalidade e contato consigo mesmo que o futuro nunca conseguiu dar. Viktor Frankl nos lembra que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa escolha está o nosso crescimento e a nossa liberdade. O presente é exatamente esse espaço. O que muda na prática? Quando a pessoa para de viver no futuro e começa a investir no presente, ela passa de um dia eu vou viver, eu estou vivendo. Quando eu resolver tudo, aí sim, mesmo com imperfeições, eu estou aqui. Eu preciso controlar o futuro. Eu posso responder ao que a vida me traz agora. Como dizia o filósofo Ludwig Wittgenstein, o mundo do feliz é um mundo diferente do mundo do infeliz. Não porque os fatos mudem imediatamente, mas porque a relação com os fatos se transforma. Casos do consultório. Depois de meses de trabalho, uma paciente do caso anterior me disse algo que resume bem esse bloco. Eu passei anos achando que a ansiedade era o problema. Hoje entendo que a ansiedade era o que me protegia de viver. Quando comecei a ficar no presente, doeu muito no começo, mas depois eu senti que estava finalmente vivendo a minha vida e não adiando ela. Outro paciente resumiu assim: eu troquei uma vida inteira de preparação por uma vida de presença e descobri que o presente, mesmo sendo imperfeito, é muito mais rico do que qualquer futuro imaginado. Você não precisa abandonar completamente o planejamento. O futuro tem seu lugar. O problema não é ter planos, é viver como se a vida só fosse começar quando eles se realizassem. O grande salto é este: aprender a estar presente o suficiente para viver enquanto planeja. Porque no final das contas, não existe outro momento para ser feliz, amar, chorar, crescer, perdoar, escolher ou simplesmente respirar. Só existe o agora. E quanto mais você consegue habitá-lo, mais viva sua vida se torna. Chegamos ao final desta conversa. Hoje falamos sobre uma das dinâmicas mais dolorosas e comuns da nossa época: viver no futuro, porque o presente está difícil demais de suportar. Vivemos como a ansiedade
vimos como a ansiedade não é apenas pensar demais, mas uma sofisticada fuga psíquica, uma ilusão de controle, uma proteção contra emoções difíceis, uma forma de adiar a vida, e como o corpo inevitavelmente paga a conta. Mas também vimos que existe um caminho possível. Voltar para o presente não é fácil, exige coragem, exige tolerar desconforto, exige aceitar o que foi evitado durante tanto tempo, exige, muitas vezes, abrir mão de ilusões que nos sustentaram por anos. No entanto, é exatamente nesse movimento que acontece a verdadeira liberdade. Quando paramos de correr para um futuro que nunca chega, começamos a habitar a nossa própria vida. Não a vida idealizada, não a vida perfeita, mas a vida real, com suas dores, suas belezas, suas incertezas e suas possibilidades. Como disse o poeta Fernando Pessoa, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É no presente que esses sonhos podem deixar de ser fuga e se tornar ação verdadeira. O convite final: da próxima vez que sua mente disparar para o futuro, pare por um instante e pergunte gentilmente a si mesmo: o que estou evitando sentir agora? O que o presente está me pedindo para olhar? Será que consigo respirar aqui por alguns segundos sem tentar consertar nada? Não se cobre perfeição. O caminho não é linear. Haverá dias em que você vai fugir novamente. E tudo bem, o importante é voltar, sempre voltar. Porque a vida não está acontecendo quando tudo se resolver. A vida está acontecendo agora. E você merece estar presente para vivê-la. Obrigado pela atenção e pela presença de cada um de vocês. Que possamos, juntos e individualmente, aprender a habitar com mais coragem e compaixão este momento único que é o agora. Estou à disposição para perguntas e reflexões.